Vitória em Cristo, com o pastor Silas Malafaia. Olá, olá, minha gente! Estamos aqui mais uma vez com o programa Vitória em Cristo. Eu venho anunciando há quase 2 meses que esse programa, nos quase 34 anos que eu estou no ar, é um dos mais importantes programas porque denúncias gravíssimas, não é denuncismo barato, eu não estou aqui para esse papel, mas denúncias de questões que envolvem leis que têm que ser respeitadas no nosso país. E eu trouxe aqui um procurador federal, Guilherme Schelber. Ele vai falar, vamos conversar o que está acontecendo no nosso país. Vou dar uma colherzinha de chá para você usar as redes sociais, chamar o pessoal, ok? Aí pelas redes sociais. Em 2 minutos eu estou de volta, ok? Vamos lá. Vitória em Cristo. Volta já. Vem aí, o lançamento pentecostal do ano. A Igreja Pentecostal Brasileira tem grande experiência com o pentecostalismo, porém, a maioria não possui conhecimento bíblico aprofundado sobre a teologia pentecostal. Dia 2 de abril, aqui no programa Vitória em Cristo, confira o lançamento da teologia para pentecostais. Uma obra completa com 4 volumes. Um excelente recurso para você entender o poder do Espírito Santo em sua vida e na igreja. Não perca! Dia 2 de abril, no programa Vitória em Cristo. Aguarde! Mais um lançamento Central Gospel. Vem aí o Congresso do Conselho de Pastores do Brasil, CIMEB, de 12 a 14 de abril, no Templo da Embaixada do Reino de Deus, em Balneário Camboriú, Santa Catarina. Preletores, pastores, Silas Malafaia, Jorge Linhares, Cláudio Duarte, Estevam Fernandes e Simonton Araújo. De 12 a 14 de abril, no Templo da Embaixada do Reino de Deus, em Balneário Camboriú, Rua 1980, 955 Centro. Entrada franca. O congresso não é exclusivo para pastores. Atenção, pastores e ministros do Evangelho. Inscrevam-se como membros do CIMEB. www.cimeb.org.br. Para hotéis, passagens aéreas e translado para o evento, com pagamentos em até 6 vezes, ligue para Frontour 0300 210 1122. Congresso do Conselho de Pastores do Brasil, CIMEB, trabalhando pela promoção da unidade da igreja. Em março, vem aí Abba Pai, o primeiro CD de Jeosafá Pimentel. Canções reflexivas que vão tocar a sua alma. Mas eu quero mais. Confira o lançamento nacional no dia 12 de março no programa Vitória em Cristo. O que é o amor? Aguardem um lançamento Central Gospel Music. Louvor com excelência. Bem, eu estou aqui com o Dr. Guilherme Schelber, ele é procurador federal. É uma alegria, um prazer, uma honra recebê-lo aqui no nosso programa. Prazer todo meu, pastor Silas. Eu quero aproveitar, Guilherme, já que eu não tenho essa oportunidade, através de você, parabenizar o Ministério Público Brasileiro pelos relevantes, importantíssimos serviços que tem prestado à nação, não só por questões de lava-jato, não. A importância do Ministério Público Brasileiro, tá, na sociedade. Eu, como cidadão, de vez em quando eu faço uma crítica pontual, mas reconheço de maneira geral, porque toda unanimidade é burra,
certo? A unanimidade é burra. Então, mas reconheço, de maneira geral, mande um abraço aos seus colegas. Eu sei que você não está aqui representando o Ministério Público, eu não convidei você para representar o Ministério Público, você está aqui como uma autoridade que conhece um assunto que eu tenho muito interesse. Então, mas passe lá para os seus colegas a minha admiração, o meu respeito e o que estão fazendo em prol do Brasil. Eu agradeço e vou transmitir esse carinhoso agradecimento a todos os promotores e promotoras de justiça do Brasil, viu, pastor? Amém. Amém. Bem, eu vou colocar um videozinho sobre o que está acontecendo em escolas no Brasil. E daqui para frente, então, a gente vai bater um papo com o Dr. Guilherme Selby. Solta aí, Daniel, esse vídeo aí. A educação do Brasil é uma das piores do mundo. Em recente pesquisa, com 64 países, o desempenho da educação brasileira ficou em penúltimo lugar. Para agravar a situação, políticas públicas ilegais obrigam escolas e professores a manipular a sexualidade e o entendimento moral de crianças e adolescentes sob o enganoso pretexto de ministrar aulas de educação sexual ou de direitos humanos. Documentos do Ministério da Educação, como o Guia Escolar do MEC, dirigido a escolas de ensino básico, apresentam a crianças o direito ao prazer sexual. É exatamente isto que os pedófilos propõem para legalizar sua prática criminosa: reconhecer a crianças direitos sexuais. Em Minas Gerais, na cidade de Contagem, alunos do ensino fundamental foram orientados pela escola a realizar tarefas de casa sobre temas como sexo anal, sexo oral e até sexo grupal. Os pais ficaram revoltados ao saber do abuso. Crianças que estão acostumadas a brincarem com suas bonecas sem qualquer maldade foram obrigadas a responderem perguntas para um trabalho que estão além do entendimento das alunas. As mães perceberam o constrangimento de suas filhas, inclusive algumas não querendo mostrar com vergonha o trabalho. Em São Paulo, materiais didáticos foram recolhidos por ordem judicial porque estimulavam a masturbação às crianças e ainda alertavam aos alunos: não conte para seus pais. A coisa é mais feia do que a gente pensa. Doutor Guilherme, a escola pode tratar desses assuntos com crianças? Tudo isso que acabamos de ver, pastor Silas, telespectadores, é ilegal, é inconstitucional. Não apenas uma violação aos direitos destes alunos, crianças em desenvolvimento, sendo expostos a temas complexos e abusivos ao seu entendimento, como também a violação ao direito da família. Os pais desses alunos não estão sabendo que isso está sendo ministrado em salas de aula. E mais ainda, também a violação aos direitos do professor, porque o professor está sendo desviado da sua função de educador para ser levado a ministrar temas morais e sexuais que a lei não autoriza a escola a fazer. Se usa muito o pretexto de proteção de minorias no ensino, não é? Direitos humanos, eles usam isso, não, tem o direito, tem que saber. Como é que você vê isso? Como é que é esse negócio? É uma armadilha. Na verdade, eles usam um pretexto nobre: a defesa das minorias, o ensino de direitos humanos. Mas o que eles estão fazendo, na verdade, é a erotização das crianças. É como se eles pegassem uma placa de farmácia e colocassem numa loja de materiais de construção. Continua sendo uma loja de materiais de construção, só que a placa diz farmácia. Isso não vai transformar tijolos em remédios, trazendo para a nossa realidade. O fato de você dizer que é direitos humanos não vai transformar a erotização de crianças em algo legal, ou seja, continua sendo abusivo, ilegal, a ministração de temas sexuais a crianças nas escolas. Temas sexuais não é educação sexual sobre a biologia, sobre elementos da ciência biológica. Não, eles estão trazendo temas do comportamento sexual adulto. Bissexualidade, sexo anal, sexo grupal, sexo com animais, masturbação, prostituição. Estes temas são abusivos ao entendimento das crianças e por isso a lei não permite que a escola faça uso dessa pedagogia. Quer dizer, nós temos leis, isso está escrito em leis. O que você está acabando de dizer, quer dizer, o nosso país tem leis que impedem esse tipo de ensino. É assustador, pastor. Nós vimos que o próprio Ministério da Educação, nos seus documentos de orientação às escolas, não contempla a família como protagonista na formação moral dos filhos. Ou seja, a escola vê os alunos como seres isolados e acha que, por estar na escola, o professor pode ministrar qualquer tema para essas crianças e adolescentes. Nada disso. A Constituição Federal determina, artigo 229, a criação... Isso é importante. Ó,
O doutor Guilherme está citando aqui uma lei, artigo 229 da Constituição Federativa do Brasil. Vamos lá. O artigo 229 estabelece que a criação e educação dos filhos é dever e direito dos pais, da família. Mais do que isso, a Convenção Americana de Direitos Humanos, que também é lei no Brasil, o famoso Pacto de San José da Costa Rica, no artigo 12, inciso 4º, diz que os pais têm direito a que os filhos recebam a formação moral que lhes aprouver. Ou seja, formação moral, formação religiosa, acrescento também, é direito da família, dos pais. Não da escola. Não é da escola. Então a Constituição... Eu tô batendo aqui na tecla, gente, porque há um jogo ideológico que eu vou tocar daqui a pouco, há um joguinho ideológico de que tudo que não interessa a esses esquerdopatas é religioso. E nós estamos aqui falando de Constituição, não estamos falando de religião. Eu não estou falando aqui de conceitos meus de religião. Isso é uma das coisas, Guilherme, que a turma ficava danada comigo em audiências públicas do Congresso, é que eles queriam que eu levasse a Bíblia para tentar me enquadrar como religioso. Eu sempre discuti com eles no campo sociológico, psicológico e legal. Então, nós não estamos aqui discutindo o que o pastor acha. Nós estamos discutindo aspectos legais. Constituição, artigo 229, diz que é dos pais. Como é que é o negócio? O dever de criar e educar os filhos é dos pais, é da família. Mas a Convenção Americana de Direitos Humanos acrescenta, e é lei no Brasil, que a formação moral e religiosa dos filhos também é um direito da família, dos pais. Isso significa o seguinte, a família, pela lei, ela é obrigada a exercer uma série de responsabilidades. A educação material, o sustento dos filhos, mas mais do que isso, se nós olharmos o Código Civil, nós vamos ver que a família também é responsável civil por todos os atos danosos que os filhos praticarem. Veja só, um adolescente que jogar uma pedra e quebrar o vidro de um carro do professor, quem vai ser acionado para pagar o conserto desse dano vai ser a família, os pais desse adolescente. Ou seja, olha até onde a lei obriga a família a arcar com os comportamentos dos filhos. Então é natural, eu estou dando uma explicação por que a lei estabelece como direito da família a formação moral dos filhos. Porque ela é responsável por tudo que eles fizerem. Tudo que o menor fizer, é o pai que é chamado. Então, o que eu entendo? Que é um abuso à educação sem autorização legal. O professor não tem autorização legal, o Ministério da Educação não tem autorização legal para estabelecer em seus documentos de orientação às escolas de ensino infantil, especialmente, é grave isso, estabelecer a formação moral e sexual de alunos sem autorização legal. Quem vai arcar com o ônus dos comportamentos dos filhos? Não vai ser o professor, não vai ser o ministro da Educação, não vai ser o secretário da Educação, vai ser os pais e as mães, que, por sinal, e isso é muito bom frisar, estão sendo enganados. Porque quando compram material para os seus filhos, é livro de história, é o livro de matemática, é o livro de biologia. E eles não estão sabendo que a educação brasileira colocou escondido dentro dessas matérias temas de formação sexual, de comportamentos sexuais de adultos. Esses temas estão embutidos, escondidos. A família está sendo enganada pela educação brasileira. Eu queria dizer uma coisa para vocês aqui. Eu estou aqui com o doutor Guilherme Shelby, que é um procurador federal, porque são assuntos que têm questões legais e eu falando, é o pastor, eu também sou psicólogo, é o psicólogo. Então eu trouxe alguém que tem um respaldo de conhecimento. Mas deixa eu dizer uma coisinha para vocês. Sei que vocês estão ouvindo na mídia a questão de ideologia de gênero. Nós não estamos falando de ciência de gênero, estamos falando de uma ideologia. Qual é o jogo que está aí? Esses esquerdopatas descobriram, tá? Isso aí é grande a história. A história é grande. É o seguinte, a família é o último reduto de autoridade que existe. Então eles querem que um grupo político, uma elite política, determine sobre a sociedade, tirando a autoridade dos pais. A ideologia de gênero, tá? Ela libera tudo. Eles não falam, porque não interessa ainda falar devido à rejeição da sociedade. Mas a ideologia de gênero, que já tem muita coisa que nós estamos vendo aí na escola, é sexo bestial, é incesto, é a pedofilia, é o homossexualismo, todo tipo. É engraçado que eu já tive tanta discussão de que o camarada nasce homossexual e tal, e agora eles optaram pela ideologia de gênero. Ninguém é nada, nem hétero, nem homo. Você é o que você quiser ser na hora que você quer.
A questão é que é uma ideia ideológica para tirar o poder da família. Tem um projeto de lei, ok? Feito por um deputado do PT, um deputado do PSOL, que autoriza, para dar autorização a crianças de 12 anos a mudarem de sexo sem pedir consentimento a pais. Que loucura é essa? Aonde nós vamos chegar na sociedade? Até onde nós vamos, tá? Com o abuso, tá? De uma... querendo ensinar, né? Eu acho que é uma cortina de fumaça, doutor Guilherme. Vamos ensinar. Ensinar o quê? A criança, que ainda não está preparada para certas coisas, e como foi dito aqui, artigo 229 da Constituição, quer tirar dos pais a autoridade da educação, a autoridade que eles têm na sua família e passar para a escola? Aí, meu amigo, aí não vai dar certo. Esse é que é o problema. Estão abolindo, doutor, Dia dos Pais, estão abolindo Dia das Mães, estão abolindo das escolas. Quer dizer, estão explodindo com tudo para poder chegar nesse centro que é a família. Pastor, eu tenho um exemplo bem caracterizador dessa luta. O que eles querem, na verdade, é manipular a mente das crianças. Porque com as pessoas adultas, eles não querem debate, porque eles não vão conseguir conquistar ninguém. Então, o que eles querem agora? O debate vai ser nas escolas. O debate desses grupos minoritários radicais é exatamente em creches e escolas, com as crianças. Então, numa sala de aula, que debate vai ocorrer entre crianças de 6 ou 8 anos e os seus professores? Não tem. Não tem debate, Não porque tem a debate. criança é vulnerável. A criança, ela é alguém que está em formação e ali ela não está na presença dos pais. Eu quero dizer que a maioria dos professores discorda dessas políticas. A maioria dos professores, pastor, são homens e mulheres de bem, mas estão sendo obrigados por documentos da educação, obrigados por materiais didáticos, livros na escola, que tratam desses temas, e o professor acha que ele deve ministrar essas aulas. E tem um dado, doutor Guilherme. O Congresso Nacional, o ano passado, rejeitou a ideologia de gênero. Quer dizer, como o legislador rejeita essa ideologia e agora, há 8, 9 dias atrás, eles tentaram de novo e a Câmara dos Deputados rejeitou novamente a tentativa de se colocar a ideologia de gênero como um assunto que, na verdade, como o doutor Guilherme falou, é uma manipulação vergonhosa das nossas crianças. E por falar nisso, tem um videozinho aí interessante sobre essa questão da criança, não é? Se ela está preparada, se ela não está preparada, como é que essa história... Vamos colocar aí. A fragilidade psicológica da criança e do adolescente é consenso mundial. A Organização Mundial da Saúde elaborou relatório, por exemplo, que constata que crianças são induzidas abusivamente ao consumo de cigarro pelo simples fato de serem expostas à imagem de pessoas fumando em filmes. A recomendação da ONU é de não permitir a menores de 18 anos assistir a estes filmes. E aí, doutor Guilherme? Acabamos de assistir, pastor, a Organização Mundial da Saúde reconhecer a fragilidade psicológica da criança diante da simples imagem de pessoas fumando em filmes. Ou seja, é a ONU que está dizendo que as crianças, por uma simples imagem, crianças e adolescentes, podem ser gravemente influenciados a iniciar o consumo de cigarros. Ora, da mesma forma, comportamentos sexuais, exposição à pornografia, ao erotismo ou a cenas impróprias para a idade dessa criança. Agora eu me refiro a questões sexuais, a questões ligadas a comportamentos adultos, que a criança não tem capacidade de entender e vai ser levada a praticar aquilo ou a, conforme o seu entendimento alterado, a comportamentos que não seriam naturais. Então, nesse sentido, é que a Constituição estabelece uma ordem. É a Constituição, de novo, que nós vamos falar. Ela estabelece uma ordem para a União. União Federal, você é obrigada a classificar de forma indicativa os programas de rádio e televisão com o objetivo de proteger as crianças de programas que sejam inapropriados ao seu entendimento. Então isso aí está na lei. Na Constituição. Está na Constituição. Tem que ter classificação indicativa, certo? Para as crianças, como é que está lá, doutor? A União é obrigada
a classificar de forma indicativa os programas de rádio e televisão, tendo em vista a fragilidade psicológica da criança. E eu acrescentaria a psicologia, veja só, a psicologia é clara em dizer que até os 12 anos, criança é um ser em extrema fragilidade psicológica. Ele está muito sujeito à influência e às sugestões, não apenas do ponto de vista do consumo, mas também das práticas morais relativas à sua formação pessoal. Então, a criança precisa ser protegida até mesmo de informações. É por isso que a lei, de novo vou falar de uma lei, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele determina no artigo 79, lei no Brasil, artigo 79, as publicações dirigidas a crianças e adolescentes devem respeitar os valores éticos da pessoa e da família. De novo, é uma lei que diz o seguinte: a criança possui uma fragilidade psicológica, o adolescente também. E por isso, todo material, publicações, dirigido a criança e adolescente, deve respeitar essa vulnerabilidade psicológica da criança. Eu vou pedir, porque nós estamos vivendo uma situação tão incrível, de tanto abuso, de tanto desrespeito às leis, que você, que está dentro da legalidade, é chamado de otário, de retrógrado, de idiota, de conservador. E quem está burlando a lei é que é o moderno, é o progressista. Repete, doutor, repete a lei. Isso aí é uma lambada. Repete, isso aqui é lei no país, gente. E nós estamos com cara de tacho, deixando uma minoria ideologicamente destruir toda a história de uma pessoa. Porque aí eu sou psicólogo. A criança não sabe diferenciar entre sugestão, informação e ordenança. Quer dizer, o ser informação, que vai determinar sobre toda a historicidade dessa pessoa, está sendo detonado por uma minoria ideológica que está infringindo, errando, contrariando, ilegal, uma lei que protege as crianças e querendo introduzir isso na escola para atingir teu filho sem a sua autorização. Repete a lei, por favor. O artigo 79 da Lei 8.069, o Estatuto da Criança e do Adolescente, determina que toda publicação, material didático, revista, qualquer publicação dirigida ao público infanto-juvenil, essa é a dicção da lei, deve respeitar os valores éticos da pessoa e da família. Por quê? Porque também o artigo 249 do Estatuto diz assim: a família que não criar bem o seu filho poderá ser punida. Então veja só, se a família pode ser punida por não criar bem o seu filho, é natural que a formação moral desse filho, e isso implica sexual, porque você imagina, pastor, a criança de 6, 7 anos, que é apresentado, como está acontecendo em materiais didáticos de todo o Brasil, o tema masturbação. A criança na escola, que sem autorização, sem o conhecimento da família, isso é muito grave, a família está sendo enganada. Na escola, a criança de 6, 7 anos, que deveria estudar português, história, ao invés disso, os professores estão sendo usados para orientar ou informar, entre aspas, as crianças sobre masturbação. Então essa criança, muito antes do que devia, e sem o conhecimento dos pais, está sendo levada à erotização. O Brasil, que já é um país, um dos principais destinos mundiais de sexo com crianças. Isso é reconhecido pelo mundo. Nós somos um dos países mais procurados pelos pedófilos para manter sexo com crianças. Agora as escolas vão participar de um processo de apresentação de temas eróticos, obscenos, do ponto de vista da família. Eu tenho certeza que nenhuma família, a maioria das famílias brasileiras, não autorizaria um menino, uma menina de 7, 8 anos a ser orientada sobre masturbação por um professor. Eu tenho certeza que nem os professores, mas estão nos materiais didáticos e especialmente nas orientações da educação brasileira. Minha gente, a coisa é mais séria do que nós possamos estar imaginando. Porque você não tem filho pequeno, ok? Mas amanhã você é avô, né? Aí você tem parente, você tem sobrinho. Ou então aquela história, aquilo que não me atinge, eu não tenho nada com isso. Como que se uma deturpação de uma monta dessa não viesse a atingir a coletividade da nossa sociedade. É isso que eu tenho combatido aqui, eu tenho sempre dito, doutor Guilherme, eu não combato prática sexual de ninguém.
Cada um faz do corpo o que quer, problema dele. Eu combato ideologia, eu falo isso há anos aqui. Eu combato ideologia, o que eles estão querendo ideologizar. Botar na goela de criança, botar na goela da família, onde a escola vai determinar naquilo que os pais têm autoridade e a responsabilidade. Agora, a incoerência é tão grande que o senhor está falando aí, todo mundo sabe de classificação indicativa na televisão. Quer dizer, para proteger a criança. Classificação indicativa para proteger a criança, mas na escola não. Pode ensinar a barbárie que quiser, a safadeza que quiser, a promiscuidade que quiser, e nós temos que engolir isso calado, porque senão a gente passa por retrógrado, sabe? Por conservador, porque os progressistas... Você sabe que progressista é aquele que é a favor de aborto, liberação de drogas, liberação de prostituição, ensinar sexualidade à criança que não está preparada. Esse lixo moral que é de uma minoria e que quer impor a maioria da sociedade brasileira. Querem mudar paradigmas. Esse negócio é muito sério. Pastor, e o mais grave disso, ao invés dessas pessoas, esses radicais, virem lutar com alguém do seu tamanho, como eu digo, eles buscam as crianças em creche e escolas, desamparadas porque não estão com o apoio das famílias e estão sozinhas numa sala de aula. Então, o mais grave é que também é como se fosse um MMA, em que eles não querem lutar com ninguém do tamanho deles. Eles querem lutar com as crianças. É como se a sociedade brasileira hoje assiste o MMA, imagine um lutador de tamanho adulto com uma criança, tendo como oponente uma criança. É isso que está acontecendo na prática. Eles estão usando as escolas e as creches como um macabro MMA, onde eles pretendem manipular a formação moral e a sexualidade dessas crianças. E o mais grave, sem o conhecimento das famílias. E aqui eu quero abrir um parêntese para o fato de que, independentemente do conteúdo, é muito importante salientar que as famílias não estão sabendo disso. E para agravar a situação, como muitos não conhecem os seus direitos, não conhecem essas leis, o que acontece? Essas famílias acham que tem que ser assim mesmo. E não é, está errado, é uma violação da dignidade humana da criança, porque ela é um ser em desenvolvimento e a lei e a Constituição determinam que ela seja preservada de situações degradantes ao seu entendimento. É uma violação aos direitos da família, porque quem tem o direito na formação moral dos filhos são os pais. E é uma violação dos direitos do professor. Eu queria aqui dar uma ênfase ao fato de que os professores estão sendo ilegalmente obrigados a ministrar essas aulas com conteúdo sexual. E é importante frisar isso, porque não há um antagonismo entre famílias e professores. Os professores, ao serem obrigados a ministrar esses conhecimentos sexuais em sala de aula para criança, eles estão sendo expostos a um risco jurídico, porque as famílias têm o direito, diante da violação dos direitos do filho e dela própria família, elas têm o direito de procurar a justiça. Para quê? Para propor uma ação de indenização por danos morais. Em Brasília, um juiz foi procurado por uma família. A família disse ao juiz, essa criança de 11 anos, disse o pai, estava na biblioteca, pegou um livro infantil. Quando levou o livro para casa, esse livro infantil que ela pegou na escola continha conteúdo obsceno. O que o pai fez? Foi a um advogado, o advogado propôs uma ação de danos morais contra a escola, porque tinha um livro obsceno na biblioteca. O juiz condenou a escola a pagar R$30 mil de danos morais à família e à criança. Isso já aconteceu no nosso país, em Brasília. Em Brasília e em outras situações houve condenações semelhantes. Bem, eu vou daqui a pouco dar uma dica para você. Como é que você pode se proteger desse negócio aí? Como é que você pode exigir seu direito nesse negócio aí? Eu vou dar uma dica já para você disso aí. Escuta essa aqui, minha gente. Meu mano, aqui no estado do Rio de Janeiro, é deputado estadual. E nós estamos vendo, como está em todo o Brasil, é uma dica para os deputados estaduais. Olha, você que é deputado de um estado que representa, meu mano fez aqui uma alteração numa lei, estou até pegando aqui a lei 5.645, que nessa lei é instituído no calendário oficial do Estado
a comemoração do Dia dos Pais e do Dia das Mães, porque estão abolindo. Agora é dia do cuidador, ninguém tem pai e mãe, tem cuidador. Então, não vamos fazer a comemoração do Dia dos Pais, nem do Dia das Mães, porque tem crianças criadas por casais homossexuais e como é que elas ficam? Então, ok. Então não vamos comemorar Natal, porque tem criança pobre que não recebe presente. Também vamos abolir a Páscoa, porque tem criança pobre que não pode comprar ovo de Páscoa. Isso é lorota, isso é bravata. Com isso, no calendário oficial do Estado, o que acontece? Qualquer pai e mãe pode ir à escola, porque no calendário oficial a escola não pode negar, ela não pode negar a comemoração do Dia dos Pais e do Dia das Mães, ok? A gente está falando de tudo isso aí, essa tentativa que é ideológica, gente, eu vou repetir aqui, você pode ter, tá entrando agora aqui me assistindo, é um jogo ideológico mais profundo. Eu sempre debatia isso, precisa dizer assim, pastor, o que isso tem a ver com a sexualidade das pessoas? Eu não estou discutindo sexualidade, eu estou falando de ideologia, tá? É de ideologia, a coisa mais complexa, é destruição de uma cultura, é destruição de toda uma história da civilização no mundo ocidental, tá? É questão ideológica esquerdopata que vem lá de Marx, vem lá atrás, destruição da autoridade. A família é o último reduto de autoridade, eu estou repetindo. Então, a ideologia de gênero é para arrebentar, para a criança perder a noção sobre questão de família e, como já foi dito aqui, que está garantido pela Constituição brasileira, os pais, a questão moral das crianças não tem a ver com a escola, tem a ver com a responsabilidade dos pais. Agora, doutor Guilherme, então olha aí, gente, se algum deputado quiser, eu vou deixar lá no nosso portal, tá? O verdadegospel.com, tá? A lei que meu irmão fez para poder travar a malandragem aqui no estado do Rio de Janeiro. É só botar no calendário oficial do estado. E qualquer pai e mãe pode ir nas coisas, eu quero, está no calendário oficial. E eles têm que abrir mão. Nós não podemos abrir mão desse negócio. Agora, doutor Guilherme, quais as consequências? Essa erotização das crianças, que burla a Constituição, como o senhor já falou, artigo 229, burla o Estatuto da Criança, artigo 79, que o senhor falou. Quais são as consequências? O que o senhor observa? Ou se o senhor tem informações até do Ministério Público, não sei, ou de algum setor, o que está acontecendo? Ainda recentemente eu obtive junto ao Ministério Público de São Paulo, em 2015 foi feita essa pesquisa sobre atos infracionais, a violência praticada por adolescentes. E essa estatística que está no site do Ministério Público do Estado de São Paulo revela o altíssimo nível de crimes sexuais praticados por adolescentes contra crianças. Olha. O que está acontecendo? Já está sendo aferível em casos reais comprovados na justiça, em que o adolescente é provado que ele praticou crime sexual contra criança, contra pessoa vulnerável. Ora, exatamente à medida em que você tem a antecipação, a erotização precoce, porque observe, eu não estou dizendo que nas escolas as crianças estão sendo masturbadas, as crianças estão sendo tocadas, mas a simples apresentação do tema sexo anal, masturbação, para crianças, já desperta o interesse dessa criança. Afinal, estamos num país altamente erotizado, mídias erotizadas, músicas erotizadas, outdoors livremente nas cidades, com cenas... Perfeito. Não estou dizendo moralmente, não. Para a criança é inapropriado. A avaliação psicológica diz, o nu, por exemplo, para uma criança, ou uma pessoa vestida com vestes pornográficas, não estou dizendo que isso é imoral, mas para a criança isso é indevido, porque vai estimular, por exemplo, uma menina, se vê um outdoor com uma mulher com roupas íntimas, provocantes, aquilo para uma criança que vê aquela imagem publicamente tem repercussões das mais diversificadas. Então, essa preservação da criança, da sua condição de pessoa em desenvolvimento, está sendo violada publicamente.
quando isso é meramente apresentado nas escolas, representa um abuso, representa uma corrupção para aquela criança, especialmente porque em conjunto com outras crianças de diferentes famílias, ela pode ser levada a práticas entre as próprias crianças. Porque uma criança, eu lembro, uma criança que tem erotização precoce ou foi abusada, a criança que foi abusada tenderá a praticar o que sofre no abuso com os colegas de sala. Então, a própria pedagogia, olha que coisa terrível, está dizendo deixem as crianças e suas brincadeiras sexuais livremente. Olha o que estão propagando, inclusive em faculdades de formação de professores, mas é propagado também em diversos seminários de pedagogia. Deixar as crianças e suas brincadeiras sexuais. Em outras palavras, o professor não deve intervir quando adolescente de 12 anos, por exemplo, toca intimamente numa criança de 8, porque eles estão aprendendo ou brincando sexualmente. Isso é um abuso contra a criança, isso é um abuso contra a família. E devemos estar atentos aos nossos direitos, pastor, porque aqui não é um debate moral. Nós não queremos falar de religião nem de moralidade. Nós estamos falando de ilegalidade. Em primeiro lugar, estão violando as leis. A educação não tem autorização legal, os professores não têm autorização legal para ministrar temas morais e sexuais em sala de aula. Minha gente, a coisa é muito séria e eu quero aproveitar e dizer para você, você sabe qual é o problema nosso? Não é só de... Eu não estou aqui fazendo programa, não estou tocando em religiosidade, não tocamos aqui em questões... Estamos falando de direitos, estamos falando das verdades, certo? Do que é uma criança, do que a própria lei brasileira, a Constituição Federal, o Estatuto da Criança, índices, leis classificatórias de programas de televisão já falam para proteger a criança. Tá? Nós não estamos aqui inventando, aqui não é uma questão religiosa, nós estamos falando, gente, de um ser que está em formação. Então, eu quero aproveitar aqui e falar aos pais que estão nos acompanhando. Se você for no site do verdadegospel.com, vai ter um modelo de uma notificação extrajudicial. É uma notificação extrajudicial que você pode fazer, sim, senhor. Ir lá na escola, ok? Através de um advogado, notificar aquele professor e aquele diretor que você vai tomar providências se caso essa escola ou esse professor estiver ensinando sexualidade à criança, porque ele não tem legalmente autoridade para isso. Então, no Verdade Gospel tem um modelo. A gente fica quietinho, sabe? E deixa a banda passar e finge que nós não temos nada com isso. Queridão, nós temos que proteger o futuro das gerações. Os comunistas lá atrás, sabe o que eles diziam? Me entregue uma criança e está tudo acabado. Me entregue uma criança, ou me entreguem as crianças, que nós ganhamos uma nação. Esses caras querem quebrar todos os paradigmas da nossa sociedade, os paradigmas da civilização que trouxe a sociedade até aqui. Eu não estou falando de religião. A sociedade está sustentada, o homem, a mulher e sua prole. Isso aqui não é religião. Eu não estou falando de religião, isso aqui é histórico, isso é antropológico, isso é sociológico. Esses caras, com a sua ideologia, querem botar na goela abaixo da sociedade brasileira e qualquer que se levante para falar contra, olha, rapaz, o pau canta, vem pressão de tudo que é lado. Ah, você não sabe nem da metade das histórias. Vem pressão para tentar te calar, vem ameaça e nós não podemos nos calar. Meu irmão, meu amigo, saiba que a escola fica mais tempo com as suas crianças do que muitas vezes com você. E aí é que está o perigo. Verifique lá o que estão ensinando. Vai lá na biblioteca da escola e veja. Foi dito aqui pelo doutor Guilherme. Um juiz de Brasília mandou indenizar. É lei, gente. Que loucura é essa, meus senhores? É lei. Eu vou repetir, porque nós já temos mais de 30 minutos. Lei 5002/13, de autoria de um deputado do PT e deputado do PSOL, que a criança, olha que loucura, de 12 anos, que sente que tem que mudar de sexo,
sem a autorização dos pais, está lá. Não estou inventando, está lá. Sem a autorização dos pais, com a defensoria, ela pode mudar de sexo. É uma coisa louca, absurda. A criança vive de modelo de imitação. E, doutor Guilherme, o ser humano, a criança está em fase de aprendizado, mas o ser humano, nós somos um eternos vir a ser. O ser humano é o mais ignorante quando nasce, para ser o mais inteligente quando cresce. Isso só é possível através das relações sociais. O ser humano vive de modelo de imitação. Nós vivemos em sociedade. Nós não somos eremitas. Nós não somos indivíduos isolados. Nós vivemos de modelos de imitação. A coisa mais séria do que a gente pensa. Isso afeta, não, de criança é um estrago, como já foi dito aqui, é arrasador. Mas isso influencia todos os paradigmas da sociedade, porque o jogo, sabe o que é? É a sociedade hedonista. O que vale é o prazer, é proibido proibir. Toda a sociedade. Rapaz, tem gente que escreveu, eu não sei se você... Tem gente que já escreveu sobre civilizações, o que destruiu o Império Romano, o que destruiu o Império Grego. Já tem. Pastor, até mesmo as feministas radicais na década de 60, eu dou o exemplo de Camille Paglia. Camille Paglia é uma socióloga, antropóloga americana, que foi líder do movimento transexual, feminista também, ela mesmo transexual uma parte da sua vida, continua lésbica assumida. A Camille Paglia dá uma entrevista, está acessível ao YouTube, a quem desejar. Qual é o nome? Camille Paglia. Camille Paglia. Paglia, ela que é filha de italianos. Camille Paglia. Não tem nada de evangélica, é uma transexual. O que ela diz? E ela foi a líder histórica do movimento feminista radical. E ela hoje, numa entrevista recente, de 2, 3 anos atrás, ela reconhece o abuso contra as crianças que está sendo praticado por esses movimentos ideológicos, político-partidários. E eu quero deixar bem claro que a questão não está em relação aos gays, lésbicas, travestis, porque essas pessoas, como nós, todos nós, são pessoas dignas, pessoas que trabalham, pessoas que vivem a vida. Eu queria deixar bem claro que os movimentos ideológicos que dizem defender essas pessoas são esses movimentos ideológicos, político-partidários, que não se confundem com as pessoas que estão na condição de gays, lésbicas. Porque a liberdade humana, ela é universal e nós devemos respeitar. Esses movimentos ideológicos, por que eles querem abolir Dia dos Pais e Dia das Mães? Eu observo, pastor, que no próprio Estatuto da Diversidade Sexual da OAB, há uma previsão, nesse estatuto, para abolir o termo mãe e pai em documentos de identificação civil das crianças. Por que será que querem abolir o termo mãe e pai na identificação, na certidão de nascimento, no registro civil de crianças e adolescentes? A ideia central desses políticos ideológicos é se aproveitar das causas justas da discriminação que existe na sociedade para fazer a sua mudança dos marcos civilizatórios. O que eles querem, eles dizem isso aos filósofos claramente, querem abolir a civilização judaico-cristã. Isso, é o paradigma judaico-cristão que impera no Ocidente. Eles não querem um debate conosco. E aí não é só cristãos, ateus, perfeito. Espíritas, qualquer pessoa que queira debater com essas pessoas, imediatamente é manipulada, é taxada com algum termo que se quer depreciativo. Então, ou é conservador, ou é direitista, ou é fundamentalista. Isso. E o que eles estão fazendo na prática? Calando a maioria das pessoas. Qualquer pessoa que diverge deles, imediatamente é taxada. Eles falam de preconceito, mas são os maiores preconceituosos que eu já vi. E aí nós precisamos, pastor, trazer a lei, porque na democracia, e eu digo isso, o que está em jogo aqui é a democracia. Porque à medida que as leis são desrespeitadas, por nobres propósitos que sejam, então, em nome dos direitos humanos, rasga-se os direitos das famílias. Em nome dos direitos humanos, que se pretende direitos humanos, mas não são direitos humanos, rasga-se os direitos das crianças, a proteção diante da sua fragilidade psicológica. O que estamos observando é um desrespeito à própria democracia, porque as leis não são respeitadas e, o pior, em políticas públicas da educação, falamos da escola, mas eu quero falar também da saúde. Também na saúde,
a pretexto de prevenção de doenças sexualmente transmissíveis, a pretextos de nobres, até mesmo de orientações diante de questões de saúde, crianças estão sendo expostas a cartilhas que apresentam de forma inapropriada e abusiva sexualidades diversificadas a crianças de 8 a 10 anos. Então, também, eles se aproveitam de até o movimento anti-bullying. O bullying, nós sabemos que é uma nefasta agressão de uma coletividade, de um grupo contra uma pessoa em fragilidade, criança. Então, o bullying, nós temos agora uma lei recente do bullying, e essa lei certamente vai ser usada por esses movimentos ideológicos, a pretexto de defender contra o bullying, vão incluir na pauta do bullying temas da sexualidade adulta, por exemplo, a prostituição. Vamos combater o preconceito às pessoas que se prostituem. Então, aí, em nome desse combate ao preconceito, crianças de 7, 8 anos vai ser apresentada a ideia do que é a prostituição. Então, essa apresentação do tema prostituição a crianças de 6, 7, 8 anos é uma violação dos direitos delas, porque a mera informação disso vai gerar na mente de uma criança em desenvolvimento alterações degradantes. É uma maneira, aí eu tenho que usar, né? Aí eu não vou deixar escapar. É uma maneira diabólica, sutil, perversa, cínica. Sabe? Essa que é a verdade. Não tem nada de direitos humanos. Ao contrário, é uma violência contra aqueles que não podem se defender, que são as crianças. É uma vergonha o que estamos vendo, o que estão tentando fazer na educação brasileira, rejeitado no Congresso Nacional a ideologia de gênero, que vem como uma coisa bacana para ensinar as crianças, quando, na verdade, quer deturpar valores, quer ensinar sexo bestial, quer ensinar pedofilia, quer ensinar incesto e todo tipo de aberração que a gente possa imaginar. É uma covardia incomparável. Gente, eu quero dizer para você uma coisa muito, muito, muito importante. Esse programa vai ser exibido novamente no próximo sábado. Nós vamos colocar no próximo sábado novamente no ar. E eu quero aqui aproveitar e dizer que o Dr. Guilherme Shelby vai estar aí em Brasília, agora no dia 2 de março, em Brasília, dia 2, quarta-feira, na Livraria Leitura Terraço Shopping. Livraria Leitura Terraço Shopping. SHC, entre quadras 2/8, lote 5, tá? Octagonal Sul, Brasília. Aí em Brasília, 19 horas, está aí o endereço na tela. Se você quiser comparecer, ele vai estar aí, né, dando aí seu autógrafo em livros que nós vamos aqui apresentar para vocês já já. O que estamos vendo, nós estamos aqui, é na fagulha da brincadeira. Bem, nós estamos chegando aqui no final, na verdade, um programa, nem 2 programas, doutor Guilherme, vai dar para falar de tudo isso, mas eu queria aproveitar. Eu trouxe o doutor Guilherme Shelby aqui porque eu vi o material pedagógico, didático, sobre tudo isso que ele tem falado e pedi a ele para lançar, porque isso não podia ficar só na hora que ele está dando a palestra. E eu vou falar aqui com vocês materiais espetaculares. É um kit, vale a pena. Você precisa ter o domínio e o conhecimento disso para passar para outros. Material para crianças, uma coisa, olha, são 3 DVDs. Crianças e adolescentes vítima da violência. Esse DVD, qual é a ideia dele? São desenhos animados dirigidos a famílias e às próprias crianças e adolescentes para orientá-las a se proteger do abuso. Tá, Crianças e Adolescentes 1, né? Crianças e Adolescentes 2, como investigar casos suspeitos, né, de violação com as crianças, não é isso? Esse DVD dos casos, como investigar casos suspeitos, é para as famílias e professores, especialmente, mas também outros profissionais. Para a família, ensina eles a investigar né? Criança e adolescente. Até para os pais, né? Para os pais. Perfeito. A Defesa Jurídica da Família e da Infância, e a Infância, também é um DVD, é um curso isso aqui. É um curso mais aprofundado sobre tudo que falamos aqui, com a base legal, com os estudos, com os livros que nos dão fundamento da história, e também o final dizendo como reagir às ilegalidades praticadas
pela educação e pela saúde. Bem, cada DVD é R$ 29,90, mas vou fazer uma promoção. E tem aqui um CD interativo, que é um simulador de casos de violência. O que é isso? São casos reais colhidos da experiência de escolas, de delegacias, onde, a partir de cada caso que é apresentado, quem está fazendo o simulador tem que tomar a decisão, como agir em cada momento de crise. E aí, de acordo com a decisão que ele toma, o sistema vai te dizer se foi boa, mas não foi a melhor decisão, ou se foi errado. E aí há uma pontuação e você pode, então, saber se você está bem preparado para lidar com as crises na vida real. Simulador de casos de violência. Ele é um CD interativo, custa R$19,90. E tem aqui, né, são 3 DVDs, um CD, e temos 4 livros. Orientações sobre sexualidade infantil, limites e desafio. É a formatação histórica, o porquê que eles estão erotizando crianças. Nós não falamos aqui intensamente, mas esse livro vai revelar que toda essa estratégia de erotizar crianças, sexo com animais, as crianças sendo induzidas à erotização precoce, tudo isso foi escrito em livros. Os autores dizem que é necessário. E por que eles estão fazendo isso? Eu vou mostrar e dizer o seguinte, olha, não tem nada de país tropical, não tem nada de aleatório. Tudo foi planejado e nós temos que conhecer essa história. Orientações sobre sexualidade infantil, limites e desafios, R$17,99. Conflitos e violência na escola. Guia legal e prático para professores e famílias. Esse livro ele vai trabalhar para famílias, professores, policiais, assistentes sociais. O objetivo é trazer a quem lida com escola orientações práticas sobre por que os alunos se tornam violentos, por que as crianças são vítimas do abuso e, sobretudo, como lidar com essas situações, preservando o profissional e tomando as melhores decisões para proteger família e alunos. Esse livro também é R$17,99, mais 2, soluções para conflitos, situações de riscos que podem ocorrer em qualquer pessoa, inclusive você. Esse livro é fruto de 25 anos de experiência em inquéritos e processos judiciais. O objetivo é dar informações às pessoas honestas como lidar com pessoas desonestas. Bacana. E o último, um manual do professor. Tudo o que se precisa saber sobre leis e a justiça. O alvo é dar a informação correta para quem lida com a escola, famílias, professores, profissionais, qual a base legal para agir nas situações de crise na escola. E essas pessoas estarem seguras ao agir nessas situações. Bem, nós temos 3 DVDs, um CD interativo e temos 1, 2, 3, 4 livros. Você não é obrigado a levar tudo, mas se você quiser levar todo esse material, eu vou fazer aqui uma promoção para você de 25% e você pode pagar em 6 de R$ 27,54 em qualquer cartão. É um material... Irmão, amigo, isso aqui não é religião. Isso aqui é preparando você para essas demandas perversas desse tempo, sobre essas mudanças de paradigmas que querem perturbar toda a sociedade, uma minoria que quer infringir a maioria, certo? As suas perversões. Então, o material do Dr. Guilherme Shelba, e ainda tem outra coisa aqui, tem 2 livrinhos, ele é bem fininho, que parece que é alguma coisa que está relativa àqueles DVDs também. São as histórias, revistas em quadrinhos, com as histórias dos DVDs, e essas revistas são muito úteis para você, até mesmo as crianças, lerem as revistinhas, porque vai orientar as crianças e adolescentes como lidar com essas situações de abuso. Cada revistinha é R$5, não dá para vender uma só, no mínimo 10, a não ser que você adquira com os materiais. Então, eu vou repetir aqui para você, não é? Até aí o meu amigo Daniel pode botar alguma coisa do vídeo, bem rapidinho, não é? São 4 DVDs, certo? 2 DVDs que falam sobre crianças e adolescentes e que vítimas da violência, e como investigar casos suspeitos, serve para adultos e para crianças, tá? Ele é animado, tá? São 2 DVDs, cada DVD custa R$ 29,90. A Defesa Jurídica da Família e da Infância também é R$ 29,90. Um CD com um simulador de casos de violência, R$ 19,90. E os livros que nós apresentamos aqui, Conflitos e Violências na Escola, tá? Como um guia legal e prático para professores, para a família, para os pais. Orientações sobre sexualidade infantil é R$ 17,99. Orientações sobre sexualidade infantil é R$ 17,99. Soluções para conflitos, a história, né, as experiências que vão te ajudar também a lidar nessas áreas de que o Dr. Guilherme enfrentou na sua atividade profissional. E o manual do professor
tudo o que você precisa saber sobre as leis e a justiça. É R$ 29,90, os Soluções para Conflitos, e o Manual do Professor, R$ 34,90. Se você levar tudo isso, eu dou 25% de desconto. Você não é obrigado a levar tudo, ok? Tudo isso aqui, todo esse material, e mais os 2 livrinhos fininhos, e você pode pagar em 6 de R$ 27,54. Não tem despesa de correio, tá? A gente mandando isso, você comprando, adquirindo esse material. Também as lojas que são parceiras da Editora Central Gospel, você entra no site da Editora Central Gospel, você vai ver lá, lojas parceiras, tá? Aí você, ó, põe lá o seu estado e tem lojas que vendem nesse desconto que eu estou dando aqui. Os revendedores também têm, então entre em contato conosco, 0 operadora 21 21 87 7000. 0 operadora 21 21 87 7000. Um outro telefone, 0 operadora 21 2598 2019. 0 operadora 21 2598 2019. Esses telefones de segunda a sábado, de 8 da manhã às 6 da tarde. Ou pela internet, com qualquer cartão, editoracentralgospel.com. Você vai ver todo esse material. editoracentralgospel.com. Tem um pouquinho de paciência no telefone, vale a pena, divulgue isso. Ao você adquirir, participe para outros, ok? Para adquirirem, se não puder, você empresta. É um material que é uma defesa da família e dos nossos valores. 0 operadora 21 21 87 7000. 0 operadora 21 21 87 7000 ou editoracentralgospel.com. Os nossos revendedores, lojas da Central e lojas parceiras que no site você vê que oferece aqui a mesma condição de desconto que eu estou dando para você. Doutor Guilherme, eu tenho 1 minuto e meio, minha gratidão por você vir aqui, quero falar de novo. Doutor Guilherme não veio aqui representando o Ministério Público, eu o convidei para falar e vou repetir. Por favor, leva os parabéns ao Ministério Público brasileiro por tudo que estão fazendo de benefício para a sociedade brasileira. Já aproveitando a sua pessoa, manda parabéns para todos, tá? Que é espetacular a atuação do Ministério Público brasileiro na nossa sociedade, de tudo isso que está acontecendo. Você tem 30 segundos para poder eu encerrar o programa. Bom, agradecer por esse tempo, agradecer pelo convite. A honra, viu, pastor, de estar aqui, porque eu sou um defensor da infância e da família e nós devemos agora fazer uma união nacional. Famílias, professores, advogados, promotores de justiça, juízes, delegados, autoridades e a sociedade civil devem se unir pela legalidade, pelo respeito às crianças, pela defesa da família. Deus abençoe a sua vida. Eu estou aqui com o meu tempo que já foi embora. Você que é de Brasília, dia 12 e 13 de março, sábado e domingo, eu vou estar inaugurando a Assembleia de Deus Vitória em Cristo em Brasília. Dia 12, que é o sábado, 19h30. Dia 13 de março, que é o domingo, 18h30. Eu vou estar pregando nesses 2 dias na igreja bonita que nós estamos inaugurando aí em Brasília. Segunda quarta-feira agora de março, a primeira reunião do ano do Conselho de Pastores do Estado do Rio de Janeiro vai ser na nossa igreja, Rua Montevidéu 1191, e o pastor Jorge Linhares será o preletor. Segunda quarta-feira agora de março, a primeira reunião do ano do Conselho de Pastores do Estado do Rio de Janeiro vai ser na nossa igreja, Rua Montevidéu 1191, e o pastor Jorge Linhares será o preletor. Bem, Deus abençoe você, sua família, guarde as suas crianças, Deus abençoe o Brasil. Até o próximo programa.